Todos os estrangeiros estão tirando dinheiro da Bolsa de Valores brasileira. Será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Olha só as manchetes do dia de hoje. No Infomoney, debandada de estrangeiros e desaceleração à vista. É hora de sair da Bolsa? Debandada de estrangeiro da Bolsa já é a terceira maior desde 2008, valor econômico, e pode não ter acabado. A Trade News, a debandada de estrangeiros da Bolsa Local. Alguém que está muito interessado em publicar isso, né? Infomoney, 5,51 bilhão só na primeira semana, o que explica a debandada do estrangeiro da B3 em agosto. Fuga de capital estrangeiro de P. Morgan B3 rebaixada. E é interessante que essas matérias, as últimas que eu tô lendo aqui, elas já são de uma semana atrás. E se a gente der uma acessada aqui, vamos pegar o Ibovespa, olha que interessante. Se você pegar exatos 5 dias, você vai perceber que desde o dia que eles disseram isso, a bolsa subiu 2,61%, o que é bem interessante, né? Uma matéria dizendo que a gente está tendo uma grande debandada e logo depois de dizer que está tendo uma debandada, a gente ter uma alta. Então vamos lá, vamos ver aqui a matéria do Ângelo Pavini. Nada contra você, meu querido amigo Ângelo. Eu não conheço ele, mas é meu amigo. Eu gosto muito de ler as matérias da Infomoney, tá? É a única coisa da XP que presta. Então, demandada de estrangeiros e desaceleração à vista, é hora de sair, tarará. O temor de uma desaceleração mais forte em 2027, somado à incerteza fiscal e eleitoral, quando diz incerteza fiscal, ou seja, o gasto de governo, né? O Lula criou, programa de benefício para você poder trocar seu carro se você é Uber, vale gás, vale sei lá o quê. E aqui tem uma grande questão, né? Eu, como liberal, a gente costuma questionar muito os gastos de governo. Mas eu queria propor uma reflexão para vocês que talvez faça você entender melhor o que é meu lado aqui nisso, né? Eu não estou dizendo que o Brasil não deva fazer investimentos. Eu já saí disso. Eu já nem sou mais essa pessoa que eu acredito nisso, né? Eu acho que o Brasil até tem que fazer investimento. Só que o Brasil não tem feito investimentos. O Brasil tem feito gastos, que é uma coisa muito diferente. Então, por exemplo, se você pegar o número de obras que a gente tem, ela está caindo ano a ano. E as obras paralisadas, elas têm aumentado. Você pegar esse gráfico, pode comparar. Se você pegar uma análise, né, de tudo, qualquer coisa objetiva, a gente tem vendido as estatais brasileiras. Então, se você é uma pessoa que acredita em estatais mais fortes, a gente tem vendido elas cada vez mais. A gente tem feito cada vez mais consumo dos dividendos da Petrobras. Então, em vez da Petrobras estar reinvestindo, né, explorando, por exemplo, a nova reserva de petróleo que a gente encontrou da margem equatorial, uma delicinha, né? O Brasil é realmente abençoado por Deus, né? Então, a gente não tem feito nenhum investimento nesse sentido. Então é simplesmente gasto. Uma coisa é, você oferecer um programa de Bolsa Família, etc., isso é necessário. Muitas vezes, para a pessoa que está em situação de fome, ela precisa de uma solução hoje. Mas não adianta nada a gente acreditar que somente dar um Bolsa Família vai resolver nosso problema daqui a 10 anos. O Brasil está perdendo o bônus demográfico. Esse é um problema muito sério que a gente tem hoje na nossa nação. O que é isso, né? A gente tinha, quando eu era criança, por exemplo, a gente tinha uma maioria da população que era criança e adolescente. Depois a gente começou a ter uma maior parte, né, em idade de trabalho. Então a gente tinha um monte de gente em idade de trabalho, um monte de criança e nada de idoso. Não sei se você se lembra, mas tinha uma fila de caixa preferencial por cada supermercado. Hoje em dia metade da fila é preferencial, porque a gente tem muito idoso. Isso está mudando. Se o Brasil não aproveitar para fazer uma construção agora, a coisa vai complicar. Quando a gente fala de incerteza fiscal, então é isso, né? Olha, a gente está gastando mais do que devia, colocando mais dinheiro na economia do que devia. O governo não tem feito mudanças estruturais para garantir o nosso futuro. Ele tem feito alguma coisa pelos pobres no presente. Vou dar um gás, vou dar um sei lá o quê. Só que isso não resolve. A gente precisa de industrialização, de emprego de qualidade, de investimento em ciência e tecnologia, para a gente aproveitar esse boom das IAs. Então a gente, assim, não tá com uma coisa muito bacana, não. E aí essa incerteza eleitoral é a mesma coisa. A gente não sabe ainda muito bem, né? A eleição não tá muito bem definida, porque a gente tem, ora, o Flávio subindo muito, depois o Lula bate no platô, parece que vai conseguir ganhar, e depois ninguém sabe. Então vem um Renan Santos subindo um pouquinho na pesquisa, daí aparece um Caiado subindo um pouquinho na pesquisa, daí aparece um Pablo Marçal fazendo M na eleição. Então é uma coisa meio complicada da gente ainda medir, né, quem vai ser eleito mesmo, qual que é o futuro, qual que é o programa que o Brasil vai seguir nos próximos anos. O que é mais um problema que o Brasil tem, mas eu não quero ficar falando sobre isso aqui, porque eu acho que vai entrar muito na questão política, e discutir política nessa época é complicado. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser, pode se inscrever no canal e deixar seu like. Eu vou postar ele no sábado, um sábado qualquer, assim, que ninguém assiste aqui o canal, que não tem costume de assistir, que aí dá pouca audiência e ninguém me enche o saco. Mas eu tenho que falar com o meu público mais fiel aqui. Então, a gente tem um cenário de juros elevados no Brasil e que está terminando de ferrar com tudo. O que acontece? A gente tem um movimento da economia que é você sobe a taxa de juros para garantir, né,
que o mercado vai ficar menos aquecido, evitando a inflação, né? A tão temida inflação. Então o que acontece? A gente vai lá, colocou essa taxa de juros em 15%, depois a gente colocou ela em 14,75%, tá caindo de 0,25% e 0,25%. Subiu rápido, tá caindo de conta-gotas. Só que a gente chegou num problema muito sério. O Brasil bateu recorde na quantidade de empresas em recuperação judicial. Isso aqui é um problema muito sério. As empresas em recuperação judicial, elas não pagam os credores dela. Então os credores dessa empresa, as outras empresas, podem acabar também entrando em recuperação judicial, porque as empresas estão entrando em recuperação judicial. Por exemplo, eu tenho um grande contrato com o Cazé, que eu dei umas blusinhas para ele vender na loja dele, aí ele vai lá e não me paga, né? Ele fala, ó, eu vou precisar congelar o pagamento aqui porque eu tô quebrando. Aí eu que não estava quebrando, ele agora me deixou 100 milhões que eu não vou receber, eu também começo a entrar em recuperação judicial. Aí eu vou e falo, também não vou conseguir pagar, eu entro em recuperação judicial também. Aí, aquele cara que vende algodão para mim, ele entra em recuperação judicial também, porque na esteira ninguém tá pagando ele. Então o que a gente tem acontecendo no Brasil é, quanto mais a gente tem cenários de recuperação judicial, mais teremos cenários de recuperação judicial. Acabou se tornando um problema muito grave. Então isso aqui realmente é uma coisa muito séria. E o que a gente percebeu, né? Acho que o Galípolo percebeu isso, acho que o mercado financeiro tem percebido isso. Todo mundo estava defendendo segurar essa taxa de juros alta mais tempo. Mas se segurar a taxa de juros alta mais tempo para defender a economia, não vai sobrar economia para defender. Porque chegou num ponto que ela está alta há tanto tempo que você olha empresas tradicionais, Habib's, Casas Bahia, Tokstok, né? Havana, são empresas de shopping, empresa grande. É claro que tem uma flexibilização na questão da recuperação judicial, não quero ser desonesto aqui, não quero fazer uma simplificação, mas a gente percebe uma deterioração no nosso ambiente econômico. Não é, o país vai quebrar, sei lá o quê, mas tem uma deterioração no ambiente econômico do Brasil graças à taxa de juros muito alta durante muito tempo. Então quando o investidor estrangeiro ele colocou dinheiro aqui, né, ele colocou bastante dinheiro, ele veio, né, motivado por essa questão do Brasil ser muito comoditizado num cenário de crise. Quando aquelas empresas big techs americanas começam a apresentar um relatório foda em cima do outro, o dinheiro é o mesmo. Ele vai para lá, ele volta para casa. Quando a taxa de juros americana não cai, cenário de incerteza, o dinheiro vai para lá. Quando o número de guerras no mundo aumenta, cara, o investidor ele volta pro doméstico, que é aquilo que ele entende. Então, por exemplo, ele olha aqui e fala, nossa, eu tô investindo aqui no mundo, tô investindo lá no Brasil, sei lá o quê, cara, de repente estoura uma bomba ali no Irã, fala, opa, sei lá, de repente prende o Maduro aqui, fala, opa, sei lá, Raul, mas o que tem a ver a Venezuela com o Brasil? O país é exótico, o estrangeiro olha pro Brasil dessa forma, ele olha pro Brasil assim, olha, vou investir ali meu dinheiro, né, 1%, 5% naquele negócio ali, porque vai que rola. E aí, como o Brasil tava muito em alta, lá fora todo mundo falando toda hora do Lula, sei lá o quê, tava bombando, o Trump fazendo aquela amizade com o Lula, a coisa tava legal. De repente, desandou o café na velha. Tem vazamento aí falando o que os Estados Unidos esperam do Brasil. E, cara, não vai acontecer, sinceramente. Porque os Estados Unidos, na nova doutrina Monroe, né, que foi publicada, eu não vou me aprofundar muito aqui no que é isso, mas era uma doutrina que falava América para os americanos. No caso, os americanos, os norte-americanos. Não necessariamente para todos os americanos, né? Então, vamos chamar de estadunidense, mas é muito woke. A gente pode chamar da palavra estadunidense, que ela caberia para fazer a separação. Então, o que tem ali? Os Estados Unidos voltam a querer um controle dessa região. Poxa, teve gente vinculada ao governo que chegou a postar meme do Lula na mesma situação do Maduro. Então, assim, se você é um investidor estrangeiro, você vai ter coragem de investir aqui? O país parece que vai complicar a situação, entende? Querendo ou não, foi colocado o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Isso mexe nas estruturas também, né? Você pode ter mais conflito. Vaza aquelas informações ali falando que os Estados Unidos querem zero tarifa para os produtos americanos aqui. A gente ia comprar iPhone a 5 mil reais, isso que é absurdo. Não dá. A gente tem que fazer um protesto com relação a isso aí, né? Tem que ficar contra o Trump aí, que iPhone de 5 mil também ninguém merece. Mas se você comprar um PS5 2.500 reais... Dá não. Não, isso aí quebra a economia, aqui. Então eles têm esse interesse ali em o Brasil zerar as tarifas e o Brasil não deixar a China construir coisas aqui. E nem trabalhar terras raras, etc. Não vai acontecer, o Brasil jamais vai negociar isso. O nosso maior parceiro comercial é a China, não faria sentido, né, assinar esse acordo. Mas não é melhor pra gente ficar mais próximo dos Estados Unidos que da China, muitas vezes? Olha, depende a que custo. Se você tem o seu primeiro maior cliente aqui, né, e o seu segundo tá pedindo pra você parar de ter relação com ele, fica meio complicado. Então o Brasil, né, ele tem que evitar esses alinhamentos. Acho que a gente tá errando. A conduta do governo deveria ser um negócio assim, ó, sabe, do jeito que é sempre. O Brasil não se envolve nesse tipo de coisa. Não é que a gente vai parceiro mais da China que dos Estados Unidos. A gente é parceiro de todo mundo. Sabe aquele negócio assim, você é de direita ou de esquerda? Pô, Manuel Gomes aí. Eu sou mais na minha. Onde que você tá no espectro político? Eu sou mais na minha. Fico tranquilo, né?
Eu fico no meio da estrada, Não é né? brincadeira, não. Tem muito isso. O Brasil, como economia, a gente não tem isso. Quando entra um cliente na sua loja, você é um cliente da porra, tem um restaurante, chega um cliente e fala, eu quero uma mesa. Você pergunta, mas você vota no Lula ou no Bolsonaro? Não faz sentido, né? Você vai chegar pro cara e falar, não, se você vota no Bolsonaro, eu não quero te atender. Ou se você vota no Lula, não tem cover. Não faz sentido, né? Você vai ter problemas. O Brasil não pode tomar essa decisão também lá fora. Mas aí eles têm esse monte de exigências e tem esse dito mais recente, olha, se nenhum país mais vai desrespeitar a soberania americana aqui dentro. E aí essa chinela começa a cantar. Então tudo isso gera um ambiente de maior risco. Aí tem um pessimismo com o Brasil aqui. Aparece na Bolsa com essa saída líquida de estrangeiro, ou seja, se a gente olhar quanto entrou e quanto saiu, no mercado secundário de 20,4 bilhões de reais até o dia 18 de agosto, segundo dados da B3, né, o que reduziu o saldo no ano para 16 bilhões de reais. Agora aqui tem um grande problema também. Ao mesmo tempo, né, o mercado nacional começou a comprar um pouco mais. Então, do mesmo jeito lá atrás a gente teve uma pressão compradora mais forte dos gringos, agora a gente tem uma pressão compradora mais forte dos brasileiros. Isso por quê? Porque quando você vai olhar para os múltiplos das empresas, né, apesar de todo o pessimismo do mundo, etc., chega no momento que você não pode ser doido. Se as empresas estão lucrando bilhões, né, continua lucrando bilhões, o ambiente não se deteriorou completamente como era o previsto, etc., você tem ali essas empresas lucrando bilhões, elas estão vendidas abaixo do patrimônio delas, muitas vezes. Você olha para empresas no Brasil, Banco do Brasil, etc., você olha para essas empresas que estão vendidas muito baratas. Cheguei a fazer um vídeo sobre isso lá atrás. Então todo mundo começou a conversar. O detalhe é, quando você olha para o institucional antes, ele já estava falando, não, o Brasil acabou, sei lá o que, isso aí mês passado, 2 meses atrás. Só olha agora o pessoal já está falando, acho que vai faltar oferta na Bolsa de Valores brasileira. Porque vai ser tanto dinheiro que o pessoal está apontando, tão represado, que quando encerrar esse ciclo eleitoral, né, que as definições forem dadas, como as pessoas estavam esperando uma coisa muito pior, e o mercado financeiro, apesar de não gostar do Lula, está acreditando que ainda que ele ganhe, ele vai ter um ambiente onde ele precisa controlar o fiscal, porque senão a inflação vai correr demais, é o último mandato do Lula, não tem como, né? Ele não tem idade para fazer outro mandato, e aí é isso, então todo mundo tem que acreditar nisso. Só que o estrangeiro, ele saiu muito também baseado no JP Morgan ter feito aquele relatório, né, que colocava a recomendação do Brasil de compra para neutro. Colocou aqui, que é isso que está dizendo aqui na matéria, e aí existe uma clara redução da exposição do Brasil, realização de lucros de estrangeiros, mas isso não reflete uma aposta fechada em recessão, é porque deu muito dinheiro também. Se você pega 2025, né, a Bolsa Brasileira foi uma das que mais subiu em dólar. Então aqui tem um monte de gente falando, ele aponta um conjunto de causas, isso aqui é o Marcelo Boragini, né, tá falando aqui, dando opinião. É mais uma combinação de fatores que vão do aumento das incertezas fiscais e eleitorais, juros elevados, aceleração de atividade ao cenário conturbado pela guerra, pelos altos juros globais. Eu concordo, muita coisa, né? Lembrando que no ano o saldo dos estrangeiros na Bolsa ainda é positivo, ou seja, ainda tem mais dinheiro entrando do que saindo esse ano, né? O cenário para a economia brasileira em 2027 também depende em grande parte do ambiente internacional, isso é verdade, aqui foi o Alexandre Pletz, né, da Fast Capital. Caso o conflito se resolva, o petróleo pode cair, reduzir a inflação e os juros ao redor do mundo, que também beneficiaria o Brasil, mas também prejudica a Petrobras. O Pletz não vê os estrangeiros deixando a Bolsa por medo de recessão, mas pelas oportunidades em tecnologia e energia no mercado americano. Cara, concordo em gênero, número e grau, né? Eu já tinha falado antes, mas aqui na matéria tá falando a mesma coisa. Aqui pesam os juros elevados, a inflação ainda acima da meta e a incerteza eleitoral, especialmente a questão fiscal, que ele considera um dos pontos mais sensíveis para o próximo ano. Ainda assim, ele projeta uma acomodação depois das fortes quedas. Provavelmente vamos ver uma estabilização da Bolsa Brasileira daqui para frente, pois os valuations da empresa já estão muito atrativos, semelhante aos de antes da forte entrada dos estrangeiros em janeiro. Então, ou seja, todo aquele ganho que tinha tido voltou, e agora o investidor brasileiro que não tinha conseguido entrar, né, porque estava muito pessimista, agora está entrando. Porque lá atrás ele falou, cara, subiu demais, eu fiquei fora da festa. Todo mundo que ficou fora da festa tem colocado. E aí aqui o Boragini, né, vai dar a opinião dele, diz que é melhor não fugir da Bolsa, especialmente depois de uma sequência de quedas muito rápida, até porque parte relevante das notícias ruins já estaria refletida no preço das ações. Existe um risco de recessão em 2027, mas esse não é o cenário base, diz a Thaís Machado, especialista em investimentos e sócia da GT Capital, que também não vê motivo para sair da Bolsa agora. Se a carteira estiver adequada ao perfil do investidor, né, blá, blá, blá. O Gabriel Magno, chefe de alocação aí, segue a mesma linha e afirma que a desaceleração não exige reduzir a renda variável. Existem boas empresas que podem se tornar ativas. Tá todo mundo falando óbvio, né? O que muda é a seleção, só tem que pensar de maneira mais correta, mas sempre teve, né? Com mais estabilidade, lucro, previsibilidade, receita e payout elevado para ter retorno através de dividendo e evitar ações de crescimento. Retorno através de dividendo, imposto sobre dividendo 10% aí. Não, sei não.
Mas empresas de dividendo normalmente são empresas mais seguras. Né? No eventual cenário recessivo, sem pressões inflacionárias, o Rodolfo Margato, economista aí da XP Investimentos, acredita que poderiam ocorrer mais cortes pronunciados de juros. Nesse caso, a Bolsa não sofreria de maneira generalizada, apesar de menor lucratividade em várias empresas. Mas se num outro cenário que combinasse recessão e estagnação da atividade com pressão inflacionária, dificilmente o Copom teria mais espaço para cortar juros e haveria impacto negativo na Bolsa. Eu acho que o Copom vai cortar de todo jeito. Sou a única pessoa que tem insistido nisso aqui há mais de um ano, que o Copom ia cortar de todo jeito. Pode verificar meus vídeos antigos, que eu falei, ó, o povo falando, não tem mercado. Eu falei, cara, vai cortar. Então, assim, eles vão ficar dando a opinião deles. Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, se você não está exposto em bolsa, você pode se arrepender bastante. Acho que está num excelente momento para investir no Brasil. Acho que está num excelente momento para, sem euforia, sem maluquice, investir em dólar também, né? Porque o dólar deu uma caidinha em relação àquele pico que ele teve lá em 2024, agora está subindo de novo. E o dólar é assim, né? A longo prazo, cara, o dólar sobe muito em relação ao real. Lembra que lá em 95 a gente tinha R$1 para $1. Olha quanto a gente está agora, né? Raul, ouvindo você falar agora, eu tô lembrando de 2022, a gente tendo praticamente essa mesma conversa desse vídeo. E aí fez Que era as pessoas, quando você olha o gráfico mesmo do Ibovespa, você percebe isso, que as pessoas antes das eleições ele tava com medo e tal, na mesma baixa, coisa. E daí depois que passa as eleições, assim que passa... Inclusive pode voltar lá nesse vídeo, na época, né, como eu falei que não era o fim do mundo, me chamaram de petista. Quem comprou naquela época tá com 47% de alta, né, é interessantíssimo assim, porque querendo ou não, ficou meio estagnado, né, durante um tempo, mas você teve uma evolução depois da bolsa. É a mesma coisa quando você vai olhar em dólar, né, naquele momento que o pessoal tava com medo, falando lá fora, Raul, pelo amor de Deus, que loucura, né? A gente aqui tem um cenário péssimo. Isso aqui foi no final de 2024. Foi no final de 2024, tava aquela crise do dólar, olha isso, né? Quem comprou teve 39% dolarizado. Quem comprou dólar nessa época, quem tirou o dinheiro do Brasil, cara, e é muita gente que mandou tirar o dinheiro do Brasil, viu? Muita gente que fez vídeo falando, estou saindo do Brasil, sei lá o quê. De lá pra cá o cara não ganhou nada. Se você pegar aí até hoje, né? Quem saiu lá no final de 2024 realmente se ferrou, porque olha isso aqui, ó. O cara pegou aqui, ó. Quem pegou aqui? Isso aqui era o pico dos vídeos de sair no Brasil. Ó. O cara pegou 15% de queda só do dólar, fora as coisas que ele comprou lá e a Bolsa Brasileira subiu na contramão. Então o que tem que tomar cuidado? Para não entrar em euforia, para não entrar em loucuragem, né? Para você conseguir olhar para isso aqui e entender o seguinte, Raul, o que faz sentido para minha carteira no momento? Tô olhando para fundos imobiliários que ninguém tá olhando, né? Porque, cara, fundo imobiliário tá uma classe tão suja que você não consegue falar de fundo imobiliário. Então eu vou fazer um especial só de fundo imobiliário aqui também, porque tem muita coisa bacana que o pessoal não quer comprar, porque tá nessa, mas rendeu menos que CDI, pessoal, é renda variável. Quando a renda fixa tá nessa altura, não tem como, né? Mas aí naquele ciclo de alta, de euforia, vai voltar tudo de novo. Isso é a mesma coisa que Bitcoin. Você pega lá o ABTC, né? Eu lancei ele, o ETF, ninguém quis saber, né? Porque tá num ciclo ruim do Bitcoin. Aí você vai olha lá, o ETF tá com 16,99% nos últimos 5 dias. É uma coisa impressionante. O ETF foi lançado agora, já subiu R$18 nele, né? Na cotação, imagina, uma cotação de 100 para 118, é uma coisa impressionante. Então o que a gente precisa olhar é se afastar um pouco desse pessimismo exagerado, se afastar um pouco desse clima de terra arrasada, olhar para a coisa e falar assim, cara, o que tem de bom no Brasil e que não muda dado o cenário eleitoral. Então, por exemplo, se o Flávio ganhar, vai continuar do mesmo jeito. Se o Lula ganhar, vai continuar do mesmo jeito. Então, o que é isso? E aí sim, a gente consegue fazer os investimentos da maneira correta. Então, você pode vir aqui, alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário para mim até o final, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir de maneira sensata. Então aqui é uma coisa, metodologia de longo prazo, entender os investimentos. A gente está num momento muito estratégico. Vocês sabem que assim, só acompanhando o mercado aqui, na internet, no YouTube, eu tenho 7 anos. E todas as vezes, desde lá 2020, quando eu falei que eu comprei, eu era doido. Depois de 2022, quando eu falei que estava comprando, era doido. E a gente sempre acaba acertando, né? Você percebe que entra ano, sai ano. E quem diria que investir em bons negócios por múltiplos muito baratos acaba se tornando uma coisa muito atrativa. Então entra lá, preenche o questionário agora. Às vezes você assiste o canal há muito tempo, está procurando uma oportunidade. É essa, né? A gente tem aí turma nova começando por agora. Então,
Cara, entra lá agora, preenche seu questionário. Ah, não, tô pensando, tira as dúvidas lá com o pessoal, não tem problema. Eu te garanto o seguinte, se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É esse o compromisso que a gente faz aqui na UVP, né? Há muitos anos, mesmo compromisso de sempre, mais de 55 mil, eu já falei isso há muito tempo, já deve ter mais, né? Mais de 55 mil pessoas formadas aí pela UVP. Muito orgulho de ter gente hoje do mercado financeiro que considera a UVP já um diferencial competitivo. Outro dia estavam compartilhando, né? Eu compartilhei no meu perfil até do LinkedIn. Tenho muito orgulho aqui de ver isso aqui. Olha que loucura. Isso aqui é um cara do mercado, tá? Um C-Pro. Acabei de concluir mais uma etapa importante. A UVP já estou com meu certificado em mãos. Olha que legal, né? Investidor nacional e internacional oferecido pela UVP, 50 horas aqui. Então essa conquista reforça a minha busca por constante evolução. Então é muita gente aprendendo a investir com a gente aqui. É muito bacana a gente ver essa evolução toda do mercado financeiro no Brasil. E sempre vai ter o vendedor de susto. Sempre vai ter gente que vai te prometer que o mundo vai acabar. Por quê? Porque prometer que o Brasil vai acabar é muito lucrativo. É muito lucrativo. Eu falo porque quando eu olho pra gente mesmo, né, lá na UVP, a gente tá até com uma campanha bacana de internacionalização, mas é assim, só do cara tirar o dinheiro, assim, e é bom investir lá fora, mas só do cara tirar o dinheiro você ganha 1%, 1,5% no spread do dólar, né? Comprou mais qualquer coisa lá fora, enquanto aqui dentro do Brasil corretagem já acabou, você pode olhar as corretoras internacionais, a maioria tem corretagem. Às vezes tem uma cestinha que 3 vezes você não paga, mas aí 4 vezes em diante você já paga. Paga em dólar, 3,50, 2,50, 1,50 a corretagem. Então quando você vai olhar, mais R$4 de corretagem, né? Aí o cara vai lá para investir, ele vai ter que deixar também muitas vezes um dinheiro maior lá fora investido. Ele quer trazer de novo, mesma coisa, recebeu um dividendo, precisa do dinheiro, etc., vai pagar outro spread na volta. Então assim, é bom investir lá fora? É. Mas quando alguém começa a vender uma coisa somente falando dos pontos positivos, lá fora é renda variável também. Essa explosão das techs, será que vai ficar desse jeito sempre? Será que depois não vai cair de novo? Será que não vai ter uma correção? Então não, é só palhaçada? Então não, é só oba-oba, nunca cai? Bom, não é assim que a gente vê a vida, né? Pelo menos não é assim que eu vejo a vida. Eu acho que a gente precisa fazer tudo da maneira adequada, montar um portfólio que seja coerente com a sua situação, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês e deixa eu verificar aqui se vocês fizeram algum comentário legal. Caso eu faça um consórcio de um imóvel, eu consigo alugar e pagar o consórcio com o valor do aluguel, seria um investimento ou não valeria a pena? Não vale a pena, a parcela vai arrastar acima do aluguel, gente, já falei isso para vocês. Sardinho, o consórcio não seria viável para adquirir uma máquina para trabalhar? Não tem o financeiro imediato, e se o retorno da máquina der para pagar a prestação, depreciação e manutenção. Então, se for uma ferramenta de trabalho que você não tem nenhuma outra forma de crédito, foi o que eu falei nesse vídeo, né? Aí ele pode ser viável, mas o consórcio, ele, no geral, não é bom, tá bom, gente? Então é isso. Beijo para vocês.